Olá a todos, nesse tutorial eu vou demonstrar como criar um formulário e como utilizar cada uma das suas opções de resposta. Primeiro a gente entra no Google, né? Aqui na suíte de aplicativo a gente vai procurar o item formulário. Quando ele não aparece aqui nesses itens que já são mostrados, a gente pode ir no mais do Google e mais embaixo a gente vai estar encontrando o aplicativo aqui do formulário. Certo, vamos abrir aqui ele, ir para formulários. Então aqui a gente já tem alguns modelos já pré-formatados, mas a intenção é criar um formulário, então a gente vai no em branco, certo? E aqui é onde a gente vai começar a trabalhar. Bom, essa parte bem aqui, formulário sem título, é a parte que vai aparecer quando é o título que vai aparecer quando ele ficar salvo no Drive. Por isso que é interessante, além da gente colocar o título aqui no formulário, a gente colocar aqui também nessa aba, para que quando a gente for procurar ele no Drive, a gente vai encontrar ele, que no caso é esse nome, que vai aparecer lá no Drive, certo? Então nós temos perguntas e respostas, a gente ainda vai criar o formulário. Aqui nós temos a paleta de cores, onde a gente pode estar escolhendo uma outra cor. Vou selecionar aqui um verde, um pano de fundo mais escuro. Esse olhinho aqui, ele serve para a gente visualizar, abriu aqui, como o formulário está. É a visão que a pessoa que vai responder vai ter. Ainda não tem nada, a gente vai voltar aqui. Aqui são as configurações do formulário. A gente vai mexer isso aqui um pouco mais para frente. Bom, então a gente, depois que colocar o título do formulário, eu vou abrir esse aqui que ele já está pronto. Eu já fiz aqui o formulário com as 10 possibilidades de resposta, então eu vou estar comentando de cada uma. Eu já deixei pronto para deixar o vídeo mais curto. Bom, primeiramente, como eu falei, eu criei aqui um título para o formulário, mas observe que aqui o formulário está sem título. Ele já está salvo no Drive, só que se eu for procurar lá, vai estar esse nome bem aqui, ó, formulário sem título. Olha, tá bem aqui, ó, formulário sem título. Então é interessante eu colocar o mesmo título aqui. Como eu já coloquei aqui, ó, basta eu dar um clique aqui que já é automático, que já fica já o título. Se eu vir no Drive de novo, vou dar uma atualizada aqui. Pronto, já ficou o título, criando um formulário, que é esse aqui. Certo, então no formulário a gente tem aqui essa aba aqui retangular. O maisinho é onde a gente vai adicionar perguntas. Aqui nessa próxima opção é se a gente quer importar perguntas de outro formulário. O Tzinho é se eu quero adicionar um texto, uma breve descrição. Não é bom eu adicionar um texto na opção de resposta. Por quê? Porque nessa opção aqui adicionar pergunta, nessa opção aqui de adicionar pergunta, se eu for adicionar um texto nessa opção de adicionar perguntas, o que vai acontecer? Eu vou ter 10 opções de respostas, não tem como eu tirar. Então, se eu quero só o texto, eu adiciono nessa opção bem aqui. Aqui é uma imagem. Eu vou aqui para o final que fica mais claro para poder explicar. Por exemplo, aqui eu adicionei mais uma pergunta, então eu quero colocar um texto. Não é interessante porque a opção de resposta não sai. Então, se eu quero adicionar apenas um texto, eu vou clicar no T. Aqui vai ter somente a opção de colocar um texto. Notem que nessa opção de colocar texto não tem como eu colocar uma imagem. Se eu quiser colocar uma imagem nessa opção aqui de texto,
eu preciso adicionar a imagem por aqui. Eu clico aqui e adiciono a imagem que eu quero. Desculpa. Ou eu vou adicionar do próprio computador, da câmera, URL pelo endereço de algum site da internet, fotos do meu computador, né, algum arquivo do Google Drive, ou pesquisar diretamente no Google. Essas são as opções que eu tenho para adicionar arquivo. Certo, mas vamos lá. Coloquei aqui um título do meu formulário, aqui uma breve descrição, exemplo. Iniciando aqui, essa aba bem aqui são as minhas possibilidades de resposta. Ou seja, aqui eu tenho 10 possibilidades de resposta. Então, eu fiz uma pergunta com cada modelo para a gente ver como que elas funcionam. Temos a resposta curta, parágrafo, múltipla escolha e aí vai. Até data e hora. Bom, vamos lá. Então, a primeira pergunta, notem aqui, ó, que está é a primeira opção, resposta curta. Para perguntas como perguntas assim bem direta mesmo, bem objetivo. Qual o seu nome, qual a sua cidade, aonde a pessoa que vai responder não vai utilizar grande espaço para responder. Então aqui eu coloquei qual o nome da sua cidade natal e resposta curta, né? O nome de cidades, embora maior que seja, mas não é tão grande assim. Aqui nessa aba eu torno obrigatório ou não a resposta, fica a critério. Aqui nessa parte bem aqui é descrição. Se eu quiser adicionar uma descrição relacionada à pergunta, por exemplo aqui qual o nome da sua cidade natal, aí eu botei aqui uma descrição, uma exemplificação, onde você nasceu, aí a pessoa vai responder. O próximo modelo é parágrafo. Depois da resposta curta, parágrafo. Parágrafo já é quando a pessoa vai utilizar mais linhas para colocar sua resposta. Por exemplo, aqui na pergunta, descreva sua lição de vida no ano de 2020. Aí aqui a descrição eu coloquei pandemia do Covid-19. Então a pessoa ela vai fazer um breve relato, uma breve dissertação de como se deu o ano de 2020 dela. Então provavelmente ela vai utilizar mais de uma linha, então é uma resposta mais longa. Então é a opção parágrafo. Também eu tornei obrigatório aqui. No próximo modelo de resposta que a gente tem é múltipla escolha. A múltipla escolha funciona o seguinte: tem a pergunta e tem opções. Nas opções você pode colocar quantas opções você quiser, porém apenas uma é a verdadeira. Por exemplo, quem descobriu a América? Eu coloquei aqui na descrição, né, o ano, né, e o mês em que a América foi descoberto, né, de acordo com os historiadores, e as opções de resposta: Pedro Álvares Cabral, Machado de Assis, Cristóvão Colombo, Napoleão Bonaparte. Então, dentre as 4 opções que a gente tem aqui, apenas uma é a verdadeira. Essa é o tipo de resposta múltipla escolha. O quarto modelo que a gente vai ter é caixa de seleção. Depois de múltipla escolha, o quarto modelo é a caixa de seleção. A caixa de seleção funciona da seguinte forma: você pode colocar quantas opções você quiser e você vai ter mais de uma correta. Por exemplo, marque somente os itens com 2 rodas. Fusca não tem 4 rodas. Bicicleta tem 2 rodas, então eu marco. Trem não tem roda, né? Moto também tem 2 rodas, então triciclo tem 3 rodas. Então nesse quarto modelo aqui, onde é a caixa de seleção, aqui eu vou poder marcar mais de uma resposta correta. Lembrando que é só na caixa de seleção que me dá essa possibilidade de marcar mais de uma opção correta, ok? Quinto modelo de resposta é a lista suspensa. Aqui nas nossas possibilidades aqui, a lista suspensa é o quinto modelo. Então aqui, o exemplo: qual a capital do Pará? Lembre que no modelo aqui
aqui na configuração, quando a gente estiver configurando ela, é nessa forma que vai estar. Eu vou colocar as opções e quando eu for visualizar o formulário, aqui eu vou aqui no olhinho para visualizar. Quando eu visualizo ele, a quinta opção vai estar dessa forma. Tá aqui a quinta opção, qual a capital do Pará. Aí eu clico aqui e abre as opções que eu configurei lá. Então, dessa forma que é utilizada esse modelo. Vamos voltar lá na quinta. Aqui, a lista suspensa, ela funciona dessa forma. Sexto modelo. O sexto modelo de resposta é a escala linear. Essa opção aqui ela funciona quando a gente quer fazer um formulário para avaliar alguma coisa. Avaliar um serviço, avaliar como foi que se deu uma formação, uma reunião, enfim. Aqui, por exemplo, qual a nota que você atribui a esta ferramenta que é o Google Formulário? Então, qual é a nota? Então, a escala aqui eu posso começar de 0 ou de 1. E eu posso ir até 10. Eu utilizei aqui a última opção, 10. Então, foi de péssimo a excelente. Eu configurei aqui, é a opção 6. Aí, quando eu for salvar ele, é essa visão que a pessoa que vai responder vai ter. Qual a nota que você atribui a essa ferramenta. Então, aqui ela vai avaliar qual é a nota que ela dá para essa ferramenta. Né? No nosso exemplo aqui, que vai de 0 a 10. Né? De péssimo a excelente. Então, essa é a escala linear. Sétima opção de formulário é a grade de múltipla escolha, né, que fica após a escala linear. A sétima opção, grade de múltipla escolha. Nessa opção grade de múltipla escolha, deixa eu apagar aqui. Nessa opção grade de múltipla escolha, ela funciona quase que semelhante a essa aqui, a terceira opção de múltipla escolha. A diferença é que em cada linha dessa eu vou ter apenas uma coluna certa. Então aqui dimensão, por exemplo, eu vou ter apenas uma dessas três opções correta. Transporte, aqui na segunda linha, eu vou ter apenas uma das opções corretas. E carga em toneladas, eu também vou ter apenas uma das opções corretas. É a sétima opção, então quando a gente vai visualizar ele, a pessoa que vai responder, ela vai ter essa visão. Aqui, então, quando ela for responder, ela vai praticamente fazer uma relação de linha e coluna. Por exemplo, dimensão. Aqui é qual a dimensão da estrada de ferro Carajás. Então, a pessoa só tem uma opção de resposta, ela não pode marcar mais de uma. Que nem aqui, transporte de passageiros, é a opção, é a quantidade de passageiros que essa linha, né, ferroviária transporta. Se não me falha a memória, é anualmente. Eu coloquei aqui por ano. Então apenas uma opção eu vou poder marcar correta. E na terceira linha, qual a quantidade de carga, né, em toneladas que anualmente que o trem transporta. Também apenas uma opção. Então é essa a visão que a pessoa que vai responder vai ter. Certo, e avançando aqui para a oitava possibilidade de resposta, eu tenho a grade de seleção. Grade da caixa de seleção. Observem que na configuração é um tanto confuso, né? Mas quando depois que a gente for visualizar, a gente vai compreender melhor. Aqui marque as alternativas corretas. Essa grade de seleção, ela é semelhante a essa opção aqui, que é apenas grade de seleção, onde vai ter mais de uma resposta correta. Porém aqui eu vou ter em cada linha eu vou ter mais de uma resposta correta.
Então, quando aqui tem aqui foi as opções de linha, que é relógio, inventor, pessoas. E aqui são as opções de coluna: Santos Dumont, Irmãos White, perdoe meu inglês aí, Acept Max, Steve Jobs. Não sou bom em inglês não. Certo. Então, a visão que a pessoa que vai responder vai ter é essa aqui, ó. Notem que é um tanto confuso, né, para configurar um formulário nessa opção aqui, mas é bem interessante. Então a gente configura as linhas e colunas e a gente tem essa visão aqui, ó. Então em cada linha dessa a pessoa vai ter mais de uma resposta correta. Pode ser uma ou pode ser mais de uma. Então, por exemplo, aqui se eu achar que marca de relógio é Santos Dumont e a Septimax, por exemplo, eu posso marcar as duas opções. Inventor, se eu achar que inventor aqui tem mais de uma opção, então eu posso marcar as que eu acho. Diferente daqui da grade de múltipla escolha, onde eu posso marcar só uma. Aqui na grade de caixa de seleção eu posso selecionar mais de uma opção que eu achar que está certa. Então essa é a funcionalidade, né, desse modelo grade da caixa de seleção. E aqui no nosso nono modelo de resposta eu tenho data. Eu fiz aqui uma pergunta: em que ano se deu o ataque terrorista das Torres Gêmeas? Então a pessoa que for responder, ela pode responder no modelo de data. Eu escolhi aqui, né, o modelo de resposta, a data, e a pessoa que for responder, ela vai ter essa visão. E aqui ela vai poder selecionar o dia, mês e ano que ela acha que aconteceu, clicando no calendário aqui no lado. Aí tem as opções aqui do ano, né? Para baixo aqui avança, né, para o futuro, aqui para cima a gente vai viajando no passado. Vou selecionar uma data aleatória aqui, 2001, que eu acho que aconteceu, até coloquei aqui na descrição. Foi em 11 de setembro de 2001. Aqui a gente vai e seleciona aí, né? Este voltou de novo aqui. Então eu vou aqui em 2001, selecionei 2001, o mês setembro e o dia 11. Pronto, selecionei, aí tá aí a minha resposta. Então esse é o modelo de resposta de data. E o 10º modelo de resposta que a gente tem no formulário é hora, que é o último modelo. Ou seja, a resposta, a pessoa que for responder, ela vai responder em hora. Aqui em hora, nesses 3 pontinhos, a gente tem a opção de horário ou duração. Como eu coloquei esse tipo de resposta, quanto tempo dura um dia, então eu selecionei aqui duração, né, onde a pessoa vai responder quanto tempo dura um dia, né. Eu peguei aqui uma breve descrição do artigo na internet, onde fala que o dia ele dura 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e alguns quebrados. Então a pessoa que for responder, ela vai ter essa visão, ela vai colocar aqui, né, o tempo que ela acredita que está certo. Então, pessoal, esses são os 10 modelos de resposta que a gente tem, né, no formulário, para se criar um formulário, e como a gente pode utilizar esses 10 modelos. Lembrando que é um tutorial básico, não é muito avançado, somente mostrando esses modelos que já são do formulário. Finalizando a configuração do formulário, lembrando que eu não coloquei nenhuma imagem, tá? Mas é possível, por exemplo, aqui, qual é o nome da sua cidade natal? Você pode pesquisar aqui, né, acrescentar uma imagem, enfim, colocar aqui também um plano de fundo aqui nessa parte na parte aqui o tema, né, no título, criando um formulário. Então nós temos a paleta de cores, nós temos aqui o olhinho, né, que é para visualizar como é que a pessoa vai, qual a visão que a pessoa que for responder vai ter.
e temos as configurações. Aqui nas configurações nós temos o geral, apresentação e teste. Ok, pessoal, então essas são as 10 opções aí de resposta do formulário. Eu espero ter contribuído, né, para o conhecimento aí de todos que vão estar visualizando esse vídeo. E assim, eu tentei fazer o mais rápido possível, mas ainda ficou um pouco longo. Mas é isso, pessoal. Sucesso a todos.